Hoje eu vou dar continuidade ao nosso mini curso sobre como estudar para concursos do jeito certo, para acelerar a sua aprovação e para turbinar as chances de você conseguir a sua vaga ainda em 2024, tá? Então, só lembrando, no último vídeo a gente abordou a primeira parte dessa aula, foram 20 e poucos minutos, então é muito importante que você comece por lá. Se você ainda não assistiu aquela outra aula, procura o link aqui embaixo na descrição e volta para cá depois, tá? Hoje a gente vai continuar com os dois outros pilares que eu acredito serem fundamentais do estudo para concursos, tá? Então, sem demora, vamos aqui para nossa tela, continuando o nosso mesmo mapa mental. E relembrando, o primeiro pilar a gente fez sobre a importância de saber estudar, sobre o foco, a concentração, como blindar a sua atenção. A gente fez toda essa introdução aqui, então volta lá se você ainda não assistiu. E o papo de hoje vai ser sobre os outros dois pilares. Em primeiro lugar, o pilar da memorização e da revisão, que complica a vida de muitas pessoas. E fechando com fazer provas e otimizar, também fundamental, também essencial e também muito negligenciado, tá? Vou encaixar isso aqui para facilitar a nossa visão, para deixar mais otimizado aqui para nós. E falando sobre memorização e revisão, aqui a gente tem um problema que é aí a dificuldade de muitas pessoas. Quantas e quantas pessoas já me falaram: Rafael, eu estudo, eu entendo, eu absorvo, mas passou 2 dias, passou uma semana, já era, eu não me lembro de nada. Se isso já aconteceu com você, saiba que você não está sozinho, não está sozinha. É um problema muito comum que geralmente está ligado a uma falta de técnica, a uma falta de entendimento de como funciona o processo de memorização. Então a gente vai resolver isso hoje, tá bom? Então, em primeiro lugar, falando de memória, falando de revisão, você precisa entender que pior do que você não estudar é você estudar, passar horas se dedicando, abrir mão do seu lazer e esquecer o que você estudou. Isso deve ser o primeiro mandamento e a primeira coisa que você busca em concursos. Nunca se esquecer daquilo que você estudou, tá? Isso, eu sei que a gente tem pressa, a gente quer terminar o edital, a gente quer, a gente tem essa ansiedade de passar logo, mas é preciso pôr os pés no chão e entender esse ponto, tá? A revisão é o pilar, é a sustentação que vai te fazer não esquecer os conteúdos já estudados, tá? E junto com isso, é importante que você entenda de uma vez por todas, que você crave aí na sua mente, na sua memória, que não importa o seu nível, a sua memória pode ser treinada, tá? A não ser que você tenha um problema de ter batido a cabeça e algum problema muito sério, você pode treinar a sua memória. E se você não se lembra, muito provavelmente é falta de treino, é falta da técnica adequada, e a gente vai avançar sobre isso hoje. Tá, e antes de avançar aqui, eu quero fazer uma pausa rapidinho para te pedir uma ajuda para a gente aqui nesse canal, para continuar crescendo, para continuar produzindo conteúdos como esse. É muito simples, eu quero pedir que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal. Tem muita gente que me acompanha sempre por aí e ainda não está inscrito ou inscrita. Então eu peço a sua ajuda para continuar crescendo, continuar produzindo conteúdos cada vez melhores, cada vez mais completos, como esse que eu estou fazendo hoje, tá bom? Então eu já conto com a sua ajuda, vamos voltar aqui para o nosso papo. A próxima etapa, eu quero que você entenda que a memorização dos estudos, ela acontece através da repetição, tá? Então não tem jeito, você vai precisar repetir, você vai precisar fazer a mesma coisa vários dias. É a mesmíssima coisa de você fazer um treino de musculação, Se você pensa que treinando 1 ou 2 dias você vai mudar o seu corpo, você vai mudar a sua vida, você está iludido, iludida. E muita gente vem para os concursos assim, Você não memoriza as coisas de primeira, nunca foi assim, e não é agora que isso vai acontecer na sua vida, no seu aprendizado, tá? Eu acredito que um pouco dessa ilusão vem do fato de que muitas pessoas estudavam na escola, estudavam na faculdade de véspera, conseguiam ali passar com 6, passar com 5, na média cravada, e vão tentar reproduzir, fazer a mesma coisa em concursos. Mas é óbvio que isso não vai funcionar, não é a mesma coisa, tá? Quando a gente fala de concursos, você tem que estudar
para se lembrar dos detalhes mais pormenorizados daqui a 6 meses, daqui a um ano. Então é outro método, é outra forma, é outra abordagem. E você precisa entender essas 5 etapas da memória para você fazer isso com maestria, para você se tornar alguém que realmente vai passar e vai passar rápido em concursos. A primeira das etapas é a captação. A captação é o momento do seu estudo em que você se dedica com foco e com concentração, assistindo uma aula, lendo um livro e fazendo as suas anotações. É aquele momento em que você se depara com uma informação nova e passa aquilo para a sua memória ali de curto prazo, né? Você entende o conceito, aplica, às vezes faz um exercício e você consegue se lembrar daquilo até no outro dia, muitas vezes. Mas essa é só a primeira etapa e muita gente para por aí, né? É a partir daqui que o problema começa e que entra o método, que entra a técnica. Tá? Depois que você captou, que você leu, que você viu a sua videoaula, fez o seu resumo, é hora de fixar as informações. E nada funciona para fixar as informações como a repetição espaçada. Tá? É muito mais inteligente você estudar hoje, revisar amanhã, revisar daqui uma semana e depois daqui um mês, por exemplo, do que você revisar 10, 20 vezes o seu resumo no mesmo dia. Essa é a ideia da repetição espaçada, da repetição mais inteligente. Tá? Você vai espaçando cada vez mais as suas revisões, as suas recapitulações do conteúdo, e com isso você vai treinando essa memória, né, a cada 5, 6, cada 6, 7 vezes que você revisa uma informação da forma certa, você coloca aquilo na sua memória de longo prazo e pronto. Você só vai precisar revisar isso depois de muito tempo, né, com exercícios e usando alguns métodos bem simples. Tá errado aqui, né? A nossa próxima etapa é o que a gente chama de manutenção, né? E aqui é onde muitas pessoas também erram, né? Fixou a matéria, não acabou aí, o trabalho continua, né? Pense que a sua mente, que a sua memória está sempre querendo apagar informações inúteis, está sempre querendo jogar alguma coisa fora para dar lugar a uma coisa nova que seja mais importante. E a forma de você manter isso lá é através da repetição, seguindo a curva do esquecimento. A curva do esquecimento é aquela que você já deve ter visto, em que você chega lá em cima 100% de memorização, de entendimento de um conteúdo, e assim que você terminou a sua sessão de estudos, ela começa a cair. Você já começa a esquecer algumas coisas. Então, quando você distribui as suas repetições e as suas revisões cada vez mais tempo uma da outra, você está se blindando contra essa curva do esquecimento. Na sequência vem a recuperação. A gente já falou aqui sobre a recuperação livre como uma das técnicas mais eficientes, mais inteligentes e, infelizmente, mais incômodas, né, de se revisar alguma coisa. Então a recuperação livre é muito simples, você fez o seu estudo, terminou a videoaula, fez seu resumo, fecha o livro, fecha o caderno e força a recapitular, se força a recapitular aquilo que você estudou, aquilo que você entendeu, recuperando as informações, né, de uma forma mais livre. No começo, eu já te adianto, vai ser muito complicado, vai ser muito desconfortável, vai ficar aquela sensação de que você não entendeu, que você não memorizou, mas é normal, tá? E é por isso que eu digo que esses métodos mais desconfortáveis são também os mais eficientes, tá? A recuperação livre é uma delas. Com isso você se blinda também contra os brancos na prova, né? Já falei sobre isso rapidamente, mas é o seguinte, sempre que você tem um branco e vem aquela sensação de que está na ponta da língua, você sabe, mas não está conseguindo recuperar, é um problema nessa etapa de recuperação. Então, quando você faz esse treinamento de recuperação livre, você consegue diminuir muito as suas chances de ter um branco, de esquecer uma questão importante e ter um probleminha por causa disso, tá? E fechando as nossas 5 etapas, vem a transmissão, que é fazendo provas e mais provas, questões e mais questões, simples assim, tá? É você transmitir o que você sabe para a sua prova, seja ela múltipla escolha, seja ela escrita, seja a prova oral. É aqui que você fecha o seu ciclo e o seu processo de memorização, mostrando, colocando para fora aquilo que você sabe, aquilo que você já estudou e aquilo que você memorizou, tá bom? Então lembre-se muito bem dessas 5 etapas da memória.
a captação, a fixação, a manutenção, a recuperação e a transmissão. Pare e faça uma autoanálise agora. Entenda, né, em qual dessas 5 você está falhando, em qual dessas 5 você poderia trabalhar um pouco melhor, dar um pouquinho mais de atenção, porque isso pode mudar bastante a qualidade dos seus estudos e a qualidade da sua memorização, tá? E dando continuidade, eu quero falar sobre a minha técnica favorita que mudou para mim a minha história em provas e concursos, que são os flashcards, tá? Os flashcards são aqueles cartõezinhos, né? De um lado, você já deve ter visto isso em algum lugar, tem se popularizado de uns anos para cá. De um lado você põe uma pergunta e do outro lado a resposta, e você consegue revisar muito rápido assim. E num passo mais avançado, você consegue separar, né, aquelas informações que você tem que revisar todo dia, aquelas que você pode revisar dia sim, dia não, e aquelas que você pode revisar semanalmente, por exemplo. Isso é uma aplicação inteligente daquela ideia da repetição espaçada, tá? Eu tenho vídeo aqui no canal específico sobre flashcards, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição, vai lá conferir depois. E isso está também no meu curso completo, na minha mentoria, especialista em provas e concursos. É tudo isso que eu estou falando aqui, eu abordo lá de forma mais completa, de forma passo a passo, te entregando, né, muito mais forte, de forma muito mais metódica para você aplicar nos seus estudos. Então não deixe de conferir depois o especialista em provas e concursos. E com isso a gente já consegue fechar esse nosso segundo pilar da memorização e da revisão. Eu sei que pode parecer simples, que pode parecer curto, mas é isso mesmo. Estudo para concursos não é fácil, mas é simples. E se você aplicar isso aqui que eu estou falando, eu te garanto que os seus resultados vão mudar e que se você continuar otimizando e trabalhando seus estudos, a sua hora vai chegar. Tá? Isso aqui vai ser até a nossa terceira e última etapa, terceiro e último pilar desse nosso minicurso, que é fazer provas e otimizar os seus estudos. Aqui um outro tropeço de muita gente, né? Eu quero que você leve desse vídeo também, que no fim das contas, o que vai importar é o seu número de acertos em prova, tá? O número de videoaulas que você assistiu, o número de páginas que você leu. Eu sinto muito, mas o examinador não quer saber isso. Ele quer saber quantas questões você acerta, né? Não é a melhor avaliação do mundo, mas é a que existe hoje, então você tem que se preparar para ela, né? Não adianta tentar lutar, resistir contra a realidade. Passe no seu concurso, adquira alcance a sua estabilidade, né? E depois você pode buscar aí uma luta por talvez um outro sistema, porque esse é o que funciona hoje, tá? E para começar, eu quero que você dê importância a isso, né? Saber quanto tempo você tem por questão. Muita gente estuda bem, se prepara e chega no dia e se complica por causa do tempo de prova. E se essas pessoas treinassem, levassem isso em conta, isso não aconteceria, né? Regra geral, eu destaquei aqui que a gente tem 2,5 a 3 minutos por questão, tá? Mas isso varia de prova para prova, número de questões, tipo de questão. Mas falando em questões objetivas, 3 minutos por questão é um bom patamar, é uma boa quantidade para você buscar nos seus estudos, tá? Então, quando for praticar, quando for fazer as suas questões, faz uma média, né? Vamos supor que você vai responder 10 questões, então faça isso em 30 minutos. Uma questão vai levar mais, a outra vai levar menos, mas o importante é que você busque sempre uma média abaixo de 30 minutos e até com uma certa folga, né? Porque no dia você vai estar nervoso, nervosa, existe esse componente emocional, vai ter muita coisa ali envolvida, então é bom que você tenha uma folga, né? O ideal ali, em 10 questões, que você faça, vamos dizer, em 27 minutos e salve aí 10% como se fosse uma reserva, né? E se lembrando sempre também do mínimo de 25 minutos para o gabarito. Então tá fazendo a sua prova, vê que falta 25 minutos para tudo e vai para o gabarito e passa as questões que você sabe, as questões que você já fez. Tá? Isso é muito, muito importante. Não vale a pena você se complicar nisso aqui, ficar sem tempo, depois passar o gabarito correndo, errar questões que você sabia, né? Porque o gabarito não é substituído, não existe a opção de você pedir um segundo gabarito. Então, muita atenção nisso, né?
eu sempre fiz isso rigorosamente, né? 25 minutos, no mínimo extrapolando aí 20 minutos só para o gabarito, para não ter erro, não ter problema com isso. Isso são algumas coisas práticas de estratégia de provas, né? Então, como que eu costumava fazer as minhas provas, na minha época aí, na ativa de concurseiro? Em primeiro lugar, dar uma passada por toda a prova, respondendo só as questões mais leves, aquelas que você sabe, as disciplinas que você tem mais facilidade. Começa por aí, isso já vai te dar uma certa confiança, você vai ver que você já acertou uma questão aqui, outra ali, né, que não é aquele bicho de 7 cabeças, e dá uma passada geral pela prova, fazendo tudo que é fácil. E aquela questão que é mais difícil, que é mais complicada, você marca um asterisco do lado, uma estrela, algum sinal que você queira, no sentido de que, se sobrar tempo, você vai se dedicar a essas questões. Né? Lembre-se sempre que, principalmente quando a gente fala de questões com o mesmo valor, não vale a pena você ficar brigando com a questão, você ficar 5, 6, 7, 8 minutos em uma questão, sendo que a outra, depois dela, poderia ser muito mais fácil e você vai se estressar ali à toa. Então, não brigue com a prova, faça com tranquilidade, aquelas que você sabe, aquelas que você entende. E aí, numa segunda passada, num segundo momento, você parte para essas questões mais difíceis, mais complicadas. Isso é o que eu faço, isso é o que sempre funcionou para mim. E para mim é uma das formas mais inteligentes de se fazer a prova. Né? Não brigar com a questão. Se houver um peso muito diferente, muito desigual, aí a gente pode pensar, repensar isso aqui. Mas quando são questões com o mesmo peso, o mesmo valor, aplique isso que eu estou te falando e depois você me conta o seu resultado. E fechando isso aqui, eu quero falar sobre otimização. Otimização é aquela ideia de que você pode melhorar sempre, em tudo que você faz. Esse vídeo aqui, se você está assistindo esse mini curso, você entende essa ideia de buscar melhorar, de otimizar as coisas. Eu gosto muito de uma frase que é essa aqui, ó, você só consegue melhorar o que você pode medir. E é por essas e outras que eu sempre recomendo aqui no canal o parceiro que é a planilha do aprovado, uma planilha que otimiza, que organiza as revisões, que faz o seu ciclo de estudos, que te ajuda a medir as suas horas, os seus acertos e tudo mais. Tá? Eu tenho vídeo sobre ela também, e aqui estão as métricas que você pode acompanhar pela planilha ou por outro caminho que você queira. Né? Quer fazer com uma agenda de papel, quer fazer a sua própria planilha do Excel, não tem problema. Mas eu recomendo que você acompanhe as suas horas líquidas de estudo, busque melhorar isso sempre, conseguir mais 10 minutinhos que seja, o número de questões acertadas ao longo do tempo nos seus simulados e também a porcentagem do edital. E tudo isso você pode fazer com essa ferramenta incrível, completa, intuitiva que é a planilha do aprovado, com o vídeo aqui embaixo na descrição, ou de outra forma que você queira. Mas, sinceramente, o valor que você paga nisso aqui é o preço de uma pizza, é o preço de um lanche no final de semana, e pode mudar muito o seu jogo em concursos, tá? Então vai lá conferir isso aqui. E com essa ideia a gente fecha mais esse capítulo, tá? Os nossos 3 passos, os nossos 3 pilares para você se concentrar ao estudar para concursos é você saber estudar cada dia mais, cada dia melhor, você saber memorizar e revisar as informações, você fazer provas e otimizar. E aqui eu quero falar sobre o seu próximo passo. Eu quero te convidar depois disso aqui. Eu fiz uma abordagem geral, foram aí cerca de 40, 45 minutos, te mostrando o mais importante que eu sei, que funcionou para mim, que já funcionou para muita gente que me acompanha aqui no canal, que é esse método de estudo para concursos. E agora eu quero te convidar para dar um passo além e conhecer o especialista em provas e concursos. O EPC é o meu treinamento completo em que eu abordo tudo isso aqui que eu te mostrei de forma passo a passo, de forma completa, de forma expandida, mas ao mesmo tempo prática, para que em 3 horas de curso você consiga entender todas as técnicas, aplicar e mudar a sua forma de estudar, garantindo a sua aprovação. Se você aplicar o que eu falo ali e dedicar o tempo necessário e tiver paciência e continuar otimizando, não tem como não ser aprovado, porque é um ciclo de estudar, melhorar, até que em algum momento você vai estar pronto e vai conseguir a sua aprovação. Então, se você quiser conhecer o EPC, todos os detalhes desse treinamento, da forma que mudou a minha vida, porque usando esse método eu passei, como eu já disse, fui 3º colocado entre mais de 9.000 candidatos para analista, passei na OAB ainda no 9º semestre, passei no mestrado em Direito, usando essas e outras técnicas que você encontra lá no EPC, tá bom? Então,
Então espero que você tenha gostado desse mini curso. Comenta aqui embaixo o que você gostou mais, né, o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Indica esse mini curso para alguém que está começando. E por último, vai lá conferir, tá? O link do EPC vai estar aqui embaixo, ele pode mudar a sua vida, pode acelerar a sua aprovação. E se você passar 6 meses, 1 ano mais cedo, imagina o quanto que isso vai mudar na sua vida, quanto tempo economizado, quanto dinheiro economizado. É nisso que eu quero te ajudar. O link vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu quero te ver lá dentro do EPC, eu quero te ajudar mais, de forma mais próxima, mais otimizada. Então a gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.